Um homem ordinário, que é esse que vos fala, hoje vai conversar com uma pessoa que ficou famosa por mostrar sua transição nas redes sociais. Ele é ator e influencer digital. Trabalhou na novela Força do Querer e é bonito demais da conta, Su. Sabe quem é ele? Tarso Brant. Bom dia, Ramon. E aí, querido? Saudade de você. Também, pra caramba. Bom que a gente vai matar a saudade do jeito que a gente gosta. Tricotando, né, Ramon? Isso. Vamos fazer fofoca? Vamos fofocar demais da conta. Me Tarso, conta. quantos anos você tá agora? Você esqueceu a minha idade? 31? Isso! Até você tá acertando a minha idade. Meu pai e minha mãe não acertam a minha idade. Você acredita? Menino, deixa eu te falar uma coisa. Eu te conheci, você era uma criança e chamava Tereza. Sim, da vídeo, o blog Hello Hello Ele, que Ele. você dirigia. Exatamente Só isso. dá um Google aí. É. Tem gente que vai ficar puta comigo de eu divulgar meu canal, mas eu não tô nem aí. Ô, Tarso, Ah, me fala uma coisa. Pra mim, não foi muito difícil começar a te chamar de Tarso, não. Mas mesmo? eu lembro. Foi das noites pro dia. cara, você foi uma das pessoas que mais teve facilidade de me chamar de Tarso. Na hora que eu te contei, pô, Ramon, aconteceu isso, tal, a gente sempre conversava, né? Aí você falou, ai, finalmente, oi, Tarso. Porque era tão complicado de chamar de Tereza. Não é assim, me entenda. Sim, Um eu homem acho isso bonito na minha incrível. frente vai falar, oi, Tereza. Tipo assim. Eu morava no seu guarda-roupa, né, Ramon? Literalmente. Sempre quando eu ia sair, eu já ia no guarda-roupa do Ramon, era meu figurino. Eu tenho certeza que era Mas o eu era único que magro. devolvia todas as roupas. Sim, mas eu era magro, gente. Enfim. Tarso, me fala uma coisa aqui. Ah, Quando você começou... Isso é uma curiosidade minha. Quando você começou a transição, você pensou muito, você ficou meio... Meu Deus, é isso, não é isso? Eu tô no caminho certo? Não tô? Como que foi? Você era muito jovem. Ramon, mas você sabe que eu sempre fui muito decidido, cheio de opinião Sim, própria, né? sim. Aquariano nato. É. Eu tive uma ideia do que eu queria fazer e do que eu me sentia, e eu comecei a pesquisar para saber como é que seria, quais seriam os efeitos, como é que seria feito esse tratamento. Eu pesquisei durante muito tempo, eu sempre fui decidido. Falei, poxa, eu quero lidar com esse incômodo. A transição, eu falo que eu já nasci nela, né? O corpo da gente é que não acompanha a mente. Então, desde criança eu tenho a consciência de que eu tenho essa inquietação, um incômodo mesmo. Desde 5 anos de idade eu É tinha mesmo, consciência Tarso? da minha transição do gênero masculino. Eu sentia eu me identificava mais com o gênero masculino. Eu me comportava como uma criança do gênero masculino, desde criança. A minha percepção sobre as situações, a minha vontade de me aproximar das meninas, mas eu tinha essa parte de uma criança sensível, de não querer ter contato físico, mas dessa coisa da conquista, de você querer estar perto, de você querer ouvir, sabe? De você se declarar, de você tomar esse cuidado ao se posicionar. Eu não tinha esse conceito, que eu era criança, óbvio, eu ia Claro. no instinto, né? Mas quando eu cheguei na minha adolescência, isso começou a me inquietar mais, porque eu saía, eu me sentia atraído pelas meninas, eu era o melhor amigo delas. Eu queria estar sempre perto, eu sentia essa atração física já, mas depois de eu ter descoberto essa possibilidade de mudança de gênero visual, né, que é o externo, Sim. com 19 para 20 anos, que eu iniciei a minha hormonização. São fases diferentes. A fase de transição de ideias, de mentalidade, que é com você nasce com ela, e a fase da transição de gênero, que quando você começa a utilizar os recursos científicos para você se adequar ao gênero que você se entende. Então, a minha segunda fase de entendimento, 19 para 20 anos, foi quando eu comecei a utilizar desses recursos, que é a hormonização, para eu fazer a minha transição de gênero. Ô, Tarso, eu morava em Brasília e quando eu cheguei aqui em BH, no 14, 13, não lembro, 2013, 14, eu vi você na capa de uma revista e eu fiquei impressionado. Eu mandava mensagem pra você, me engravida. Você era antes que mandava mensagem para mim, amor? Engravida. Vem cá, te engravido. Eu te engravido. E aí, eu não... Você ficou famoso, você foi um dos primeiros a ficar famoso, né? Sim, Com a sim. transição. Eu literalmente, eu fui... Você foi o pioneiro mesmo. Você começou a fazer isso no seu canal do Instagram?
Na realidade, Ramon, eu comecei a usar o Instagram por volta de 2012, igual a maioria dos usuários, né? Quem é Instagrammer... Quem usou o Instagram desde o início, igual eu postava foto de coisa, a gente não tinha muita noção do que postar no Instagram. Eu usava muito como álbum de fotos. E no Instagram, eu comecei a postar. O canal do YouTube nasceu depois, inclusive, através de uma ideia sua que me inspirou a criar mais o canal. Mas nessa fase, eu costumava postar coisas rotineiras. Eu não postava falando que eu estava fazendo transição, até porque não existia esse termo. Não existia isso? A visibilidade veio à tona depois que o programa Pânico entrou em contato comigo por causa das matérias que eu estava fazendo. A minha primeira matéria de grande visibilidade foi um blog feito pela escritora Mariana, chamado Nada Errado. A partir dessa reportagem, vários outros vínculos midiáticos entraram em contato comigo para fazer matérias, jornal, O Globo, Estado de Minas, por aí foi até que eu consegui uma oportunidade no programa Pânico, que na real foi acontecendo, foi quando a Sabrina Sato veio até mim, cara, é minha madrinha. Ela Sabrina. é maravilhosa? Ela é maravilhosa, uma pessoa incrível, uma pessoa gostosa em todos os sentidos, humilde, inteligente, Ela parece sabe? engraçadíssima. Ela é uma pessoa do bem, que eu amo muito, ela sempre me deu ótimos conselhos, adoro a Sabrina. Mas ela que me abriu portas no programa Pânico, veio até mim e fez uma matéria maravilhosa, participei do programa Pânico durante uns 2 meses ali, e a partir disso eu tive outras oportunidades na mídia, que foi quando eu entrei para a vida artística de vez, né, me formei ator, fiz curso com você. Fez filme comigo. Fiz filme. Agora, viu? Vai ser lançado. Não. Lo primero que pienso es que tenemos que descubrir con quién está la bomba. El segundo. Ah, consiga la bomba. Ô, Tarso, deixa eu te falar uma coisa. Você, na sua trajetória, eu sempre te vi muito batalhador. Você sempre correu atrás do que você quis. Sim. Como que foi parar na novela A Força do Querer? Cara, a Força do Querer foi outro presente da vida pra mim, que eu tava ali buscando mais oportunidades, quando a própria escritora entrou em contato na época com o meu assessor e falou, cara, quero conhecer esse garoto, quero conversar com ele, tô com um projeto assim assado, quero bater um papo. Eu lembro que eu, ela e Lília Cabral tivemos a nossa primeira conversa juntos, conheci Lília. Lília Cabral, aquela atriz? Sim, Mas por que sim. ela tava no meio da conversa? Bom, na época, né, tinha Ela ia ser a mãe. algum contexto ali que eu ia ser do núcleo dela, sim, fui do núcleo dela diretamente, mas nessa primeira conversa foi só pra gente se conhecer mesmo, a gente teve uma extrema afinidade, eu adorei muito a Glória, tanto quanto ela, tive um contato mais direto com a Glória, mandando as minhas vivências pra ela, fui uma das pessoas que mandou as vivências. A partir disso, houve essa oportunidade de eu participar efetivamente como ator na novela, que foi onde abriram-se as portas, onde eu conheci o meio artístico de vez, onde eu conheci o Projac, onde fiz esse primeiro trabalho que me gerou aí mais notoriedade, mais visibilidade, tanto no meio trans, quanto, né, no mundo. É que a Globo é uma emissora que é uma mãe, assim, pra gente. As pessoas elogiam mesmo. E foi a partir daí que você conseguiu mudar o seu nome, Tarso? Sim, as coisas aconteceram bem ocasionalmente. Eu acredito muito em Deus, cara, que nada vem por acaso nem no tempo errado, tudo vem de uma forma com que a gente está preparado para receber aquilo. Justamente quando eu fui para o Rio de Janeiro, já em busca desse meu sonho de ser ator, ocorreu o convite para eu fazer parte da novela. Eu já estava olhando judicialmente na época para fazer a minha mudança, porque antes você tinha que entrar com processo judicial, você passava por toda uma curadoria ali. Imagina que se expor pros outros. Ah, cara, ossos do ofício, Ramon, eu entendo que você é muito zen, você é muito bacana, cara. Eu não sou, não. Obrigado, É Ramon. sério, eu já ia dar Você é ordinário, né? Eu sou demais. Eu já chego andando numa voadora. Que isso, cara? Eu vou mudar porque eu quero. Tipo, Então, eu passei por esse processo. De judicial, foram 8 meses de trâmite com um advogado maravilhoso, Glauber Brits, que me ajudou, me acolheu, me direcionou lindamente. Tivemos sucesso. A alteração do gênero e de todos os meus documentos saiu enquanto eu estava na novela. Antes de eu entrar para a novela, já tirei meu DRT também.
que eu não tinha. Então foi uma coisa acontecendo atrás da Que outra. bacana. Por isso que eu falo, gente, correr a favor dos sonhos da gente não tem tempo errado. É sempre o momento certo da gente fazer acontecer as coisas que a gente quer fazer na nossa vida, que a gente só tem hoje. Que delícia ouvir isso. Aí a gente lembra que tem amanhã. Se hoje não der certo, depois tem amanhã, tem depois de amanhã. Cara, eu sempre corri a favor das coisas que eu acreditava. Você acredita que o que você está falando aqui para mim, eu ia comentar com você? Sério? É. Conexão, né, Ramon? Sim. É isso que acontece. A gente. Érica Hilton, que a gente ama, Sim. ela falou esses dias sobre isso daqui. Que a noção de heróis que nós temos, né, é cruel com a gente, né? Nós nos colocamos numa situação... Cara, eu vi esse vídeo, eu amo os pensamentos da Érica, super me identifico com ela, Pois é. sabe? Eu acho ela muito lúcida Não é da... diante da vida, assim. E dá vontade de ficar ouvindo direto. Ela fala muito, mas quero ouvir mais, né? É, mas o tanto que ela fala é pouco, porque tudo que ela fala é muito O assertivo. que você acha sobre isso, assim, da gente se maltratar por fazer um papel de herói que a gente não é? A sociedade antiga impôs certos padrões que eles nunca foram justos com a nossa humanidade quanto pessoas. Então eu fui uma das pessoas que já sofri dessa síndrome de herói. E eu tive que matar o meu herói interno para eu viver e parar de sobreviver na sociedade. Muito bem. Uhum, entendi. Eu tive que entender qual era o meu lugar, qual era o meu papel, meu propósito e os meus objetivos ali, ó, do dia a dia para eu poder seguir, senão eu continuaria sobrevivendo. Sobreviver é desumano. Nossa, você falou tudo, porque na verdade é uma construção, né, Tarso? É dia a dia. É uma construção, não. As pessoas veem muito essa coisa de deuses da mídia. Isso não existe, porque por trás de toda aquele glamour, por trás de tudo aquilo que se endeusa ali por estar na mídia, existem pessoas que correram a favor dos sonhos, que estavam ali dispostas a se conhecer dia após dia. Cara, o processo de autoconhecimento é básico para qualquer ser humano se direcionar para a vida. Eu falo isso com muita certeza que, cara, a gente nunca tá fora dele. Você consegue isso? Se conhecer? Todos os dias, cara, eu parei de brigar comigo. Ah, que maravilha. Que No bom. início, a gente pensa que autoconhecimento é luta, mas seu ponto de vista é esse, eu recomendo que você se acolha, que você se entenda, que você se perdoe pelas coisas que você ainda não conseguiu fazer, pelas coisas que te cobram e pelas pessoas que te cobram, porque só você se entende. O que eu tenho que fazer? Me perdoar? Se perdoa. Não consigo. Isso, aceita, assume que tem coisas que você não pode agora, mas você pode. De alguma forma, você vai encontrar o seu Não caminho. consigo me perdoar de jeito nenhum. Meu amigo, eu rodo terapia em Belo Horizonte. Você acha que eu consigo alguém bacana? Vou te indicar as minhas. Tá bom. Que resolve o seu problema. Pode. Porque terapeuta boa é terapeuta que entende, E que eu converso. te direciona. É, e porque que... aquele que fica anotando no papel, fala, tá bom, a sessão acabou, amanhã você volta. Ah, obrigado, Ramon, cara. às vezes não é só técnica, né? Que tem várias técnicas por isso. Eu Às não vezes gosto você disso. se adequa a uma técnica. Eu tô fazendo esse tipo de terapia. Nossa. Aqui fica assim, é a psicanálise. A psicanálise consiste muito nessa técnica de você se ouvir e a pessoa te direciona. Imagina se eu tenho TDAH, não vou me ouvir não, eu quero falar. Ah, Você tá entendendo? mas aí você vai ter que fazer um convênio com a sua terapeuta, você visita ela de tempos em tempos e você fala, olha, querida, nunca vou te largar. Eu nunca quero ter alta, tá? Porque eu quero só me ouvir. Claro, eu não quero ter. Eu tive alta, eu fiquei 5 anos, sabe? Sério? Mas aí ela falou, Ramon, eu tô virando sua mãe. Ah, entendi. Por isso que são técnicas diferentes, né? Pra gente se entender, o conhece-te a ti mesmo que Jesus falou pra gente, vem muito disso. Nós somos seres multifocais, multiverso, a gente tá aqui de passagem, a gente não faz parte desse universo. Quem não tem essa consciência bate muito a cabeça na parede. Por quê? Porque a pessoa acha que a vida é tão superficial que só condensa ela, resume ela em dinheiro. E é em ser produtivo para ter dinheiro. Não, peraí. É o contrário. Você é uma pessoa produtiva, você ajuda outras pessoas e todos os seus recursos vêm a ponto que você se conecta com a caridade na tua vida, que você contribui na vida das pessoas e o dinheiro é uma das áreas que você é beneficiado, uma das. Uma das. É um leque de possibilidades que a gente tem. É engraçado porque tem a gente sempre pensa no...
Amanhã, se der, eu vou namorar. Amanhã, não sei o que, hoje, a gente pensa no agora. Sim. Mas a gente não pensa que nós somos finitos. Nós vamos morrer. É a única certeza que você tem, meu amigo. Você não sabe se amanhã você vai fazer novela, você não sabe se amanhã... Ninguém sabe. É interessante pensar nisso? Nós temos que pensar nisso? Temos. Cara, eu tenho uma consciência de que nesta vida que eu acredito em reencarnações sucessivas, eu trabalho como médium, já exerço a minha caridade de uma forma diferente dentro da minha necessidade. Todo mundo tem essa necessidade, mas dentro desse entendimento de que nessa vida eu vim com um propósito, eu sei qual é o meu caminho, eu sei que a continuação dessa é na próxima. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu também acredito. Sim. Mas eu estava conversando, não sei se foi com meu marido, eu falei assim, eu acho engraçado que será que a gente volta nessa merda desse planetinha que é o pior de todos? Cara, tudo depende do seu autoconhecimento. É meio que... essa faculdade que todo mundo está incluso, essa é o meu entendimento sobre, tá? E eu acho maravilhoso, sabe o quê? Uma coisa que eu li esses dias, que não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar. Tem um que está de iate, tem outro que está de prancha, tem outro que está de... mas entende? Se você escolhe ser uma pessoa aberta a todo o conhecimento do universo, que é a única coisa que a gente leva como bagagem dessa vida para a próxima, né? Dessa fase aqui, é o conhecimento. Todo mundo sabe disso, não são os bens materiais. Então, aqui, esse planeta passou da era de provas e expiação, que é a questão da finalidade da casualidade, de provas e expiações de, tipo, lei de efeito, causa e efeito. Causa e efeito. Passou para regeneração. Regeneração, ao meu entendimento... Que interessante. É uma época em que todas as questões, né, todos os problemas que você tem que resolver, eles vão vir de uma forma mais imposta. Você tem que resolver. Ou resolve. Ou você vai melhorar, ou você piora. Se você escolher piorar, você vai ficar preso aqui durante um tempo. Se você melhorar, você vai pro lugar de acordo com a sua evolução. Você sai daqui, não volta mais pra cá e vai pro seu lugar de acordo com a sua evolução. Eu sou né? pisciano, eu acho que é a última encarnação. Né? Me disseram. Como é que você acha que é a questão do espiritismo em relação ao gênero? Espírito feminino num corpo masculino, você é espírito masculino no corpo feminino? Cara, essa questão do corpo, mente e espírito sobre a sua necessidade de evolução, ela vem muito de encontro à consciência que você tem de si mesmo e de onde você veio. Eu entendo que eu vim para ajustar coisas que meus pais não ajustaram, por isso eu sou a quebra de geração de comportamentos e pensamentos deles. Eu vim um ser em dobro. Eu sinto meu gênero, tanto feminino quanto masculino. Existe aquela teoria de que anjo não tem sexo. Seres evoluídos não têm o gênero justamente para que eles já são evoluídos. A gente está evoluindo, então para a gente evoluir o nosso sentimento é necessário que a gente viva a dualidade do ser. Existem duas possibilidades na vida, né? Ou gênero feminino ou masculino, ou a pessoa que ela não se entende. A minha teoria é que essas pessoas já são anjos encarnados e que elas já são mais evoluídas. Para mim, a gente está aqui para evoluir a nossa percepção e o nosso entendimento sobre o nosso sentimento. Lembra que Deus disse naquele mandamento, coração é terra que nenhum homem pisa? Não, eu não... É um ditado, na real, não é um mandamento, né? Mas Deus, ele disse nas palavras dele que a gente precisa conhecer a gente mesmo pra gente caminhar rumo à casa dele novamente. Que maravilha! Né? Quando ele disse assim, vinde a minhas criancinhas, a gente nunca deixa de ser criança. Você, por exemplo, você tem paladar infantil até hoje. Pois é, a gente nunca deixa de ser criança. E a raiz dos nossos problemas, das coisas que a gente precisa melhorar, fica sempre nas coisas que a gente acha que não é capaz de resolver, porque esses registros foram feitos pela nossa cabeça quando a gente era criança. Quando a gente é criança, de acordo com o que a gente é tratado pelos nossos pais, a gente desenvolve os nossos recursos de entendimento e capacidade de lidar com as situações. Quando você tem uma capacidade mais resolutiva, que é você pensa numa situação, você pensa em resolver, você já pensa as possibilidades que você tem, você já tem uma inteligência emocional mais evoluída. Mas isso é necessário que os pais modifiquem na criança e ensinem ela a desenvolver isso. Assim,
qual que é a palavra? O Peraí, mas objetivo eu é... quero saber o seguinte, você era assim quando você era criança? Então, eu era uma criança pronta. Eu falo que os meus pais, eles me deram possibilidades, mas eles me motivavam, isso, motivação. A motivação dos pais muda a percepção da criança. Eles me motivavam Não tenho dúvida. dentro da percepção deles, mas só que eu falava, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Eu já colocava os meus limites e falava, eu não vou fazer. Eu não sou um homem trans que eu tenho reservas para falar da Tereza. Muito pelo contrário, eu acho que a Tereza me fez ser e ainda me torna o homem que eu estou construindo e tendo os valores que eu ainda também estou construindo. Cara, eu tenho 31 anos. Eu me sinto um baby diante da vida em relação à minha maturidade, minha percepção, as coisas que eu ainda posso aprender. Eu entendi há pouco tempo atrás, entrando nesse assunto de relacionamento que você me perguntou, que eu não estava pronto para me relacionar, cara. Eu sou um cara que eu me entrego demais. As pessoas, quando elas têm um sim muito escancarado, do tipo, olha, ele tá ali, ele tá entregue. Peraí, vou botar meu pé atrás. Deve ser maluco. Teve uma famosa pessoa que se entrega que de... você estava pegando, que eu não vou citar o nome, Ah. né? Uma famosa que você estava pegando, que teve uma coisa assim, né? Que ela ficou meio incomodada com o tanto que você era presente na vida dela. Cara, geralmente, quando eu vou me relacionar com mulher, eu percebi isso, que eu sou muito afetuoso, eu tenho preferência por mulher por causa disso, porque elas me despertam esse lado sensível, Sim. esse lado romântico, me despertam a questão da conquista, É muito do estar diferente. presente. É diferente de me relacionar com homem, que eu vejo que homem, tipo, eu encaro como um brother e não tem atração, Sim. eu não tenho conexão com o homem, por Sim. isso que eu já me identifiquei como bi, e eu falei, olha, vou tomar uma decisão, não sou mais bi. Sou um homem trans que tem preferência pelo gênero feminino e pronto. Mas essa dificuldade em si das pessoas eu super entendo, que a gente passou de uma época que todo mundo se enganava, que tratava relacionamento como se fosse campo de guerra, não tinha consciência, literalmente as pessoas não tinham consciência que elas estavam fazendo isso. Hoje em dia a gente sabe que relacionamento tóxico significa aquilo, relacionamento positivo, construtivo significa aquilo. Outra coisa diferente do que é tóxico. Então, você pergunta pra mim, você tá preparado para se relacionar? Eu sou o cara que falo, não estou. Mas se eu tiver alguém do meu lado, eu vou respeitar, eu vou saber conversar, que comunicação é muito básico. E se a pessoa estiver disposta a seguir um caminho comigo, a gente vai se ajudando. Mas, nesse momento, eu escolho estar sozinho, seguir o meu caminho sozinho, porque eu entendo que a mentalidade das pessoas está muito voltada para essa coisa de sugar. Isso é inconsciente nelas e eu não vou mudar ninguém. Muito bem. Do mesmo jeito que eu não sou terapeuta de ninguém, eu não sou pai nem mãe de ninguém, não dá pra eu pegar a sua cabeça e falar assim, vem cá, vou achar o zíper aqui, vou enfiar umas coisas legais pra você pensar que vão te fazer bem. Não tem como, cada um busca aquilo que mais se conecta consigo mesmo. Se a pessoa ela acha que ela tem que tomar remédio, que ela tem que encher o bumbum de entorpecentes pra ela viver, pra ela conseguir existir, velho, eu rezo por essa pessoa e falo, cara, que Deus te encaminhe. Mas eu não sou centro de reabilitação, eu só consigo não ser o meu herói. Mas pra não ser o meu, eu não posso ser o seu, saca? É isso. Não pode te dar o que não tem, né, amigo? O que eu tenho é muita boa vontade, mas muita dedicação. Eu sou um cara muito disciplinado. Você era muito namorador, né? Eu tentei, é aquele ditado, né? Você quebra muita cara até você perceber. Ô, Tarso, tem uma história que eu li na internet sobre você, que quando você se assumiu homem trans, as mulheres ficam doidas, os homens também ficam tudo doidos com você. Mas teve uma história que 5 te pegaram numa festa. Ai, gente, essa história, eu juro... É verdade. Olha, eu não sou de jurar as coisas, mas eu juro por Deus e todos os meus mentores que estão aqui me assistindo a abrir a boca pra falar, que quando eu contei sobre essa situação, ela foi distorcida. Foi, ela veio, a manchete é super... Ela é super distorcida. Eu não gosto de repórteres que fazem uma entrevista pra tentar ganhar mídia em cima de algo. Distorcida, sim. Eu contei de uma experiência que eu tive com as minhas amigas quando eu decidi que eu ia fazer a transição de gênero, porque eu não tinha tido contato com meninas ainda, não daquela forma. Foi no aniversário de uma amiga minha, que a gente é adolescente, a gente tava ali no meio da festa e tal, era aniversário dela, ela falou assim, olha, você vai me dar meu presente de aniversário, aí a gente ficou, todo mundo ficou na festa, aí que eu entendi, eu falei, cara, eu gosto de meninas, mas aí, numa
numa noite, né, eu fiquei com as 5 pessoas, eu dei beijinho nelas, só que aí, desse caminho em diante, teve uma que eu gostei mais, aí eu fiquei conversando com ela o resto da noite. Eu fiquei perto dela, ela dormiu aqui. É bom né? A gente vai experimentando a noite toda. Cara, mas não foi a noite Tô brincando! toda. Eu tô falando de mim. Olha só, tá se aproveitando pra se declarar aqui pro seu público. Ah. Tem uma coisa que você me fez ficar viciado. Academia! Na academia, claro. Achei que você começou a treinar e ficou gostosão. É. Cuidou melhor da sua saúde. Muito, muito. E outra coisa. Reality show. Eu vi aquela porra daquele de férias com ex por sua causa. Ai, gente. Aí eu comecei a ver todos. Ah, e você gostou da situação maluca que rola ali, né? Gente, mas é uma putaria e é um... É uma putaria com conceito. O de férias, ele tem uma estratégia Agora, tá. por trás daquilo. Um estereótipo da sociedade atual. Você vê que o comportamento cada um tem uma característica. Tem a bonita, tem a gostosa, tem a inteligente, tem a safada. Tem um comportamento, um gênero não, uma identidade de comportamento ali, um exemplar de cada. Eu, na minha edição, eu fui o homem trans. Você foi o único que foi até hoje, né? O único homem trans, mas aí, assim, lá dentro eu entrei num processo de, como é que eu posso dizer, crise existencial. Ô, Tarso, é claro que você está completamente incomodado ali dentro. Tá, eu tava muito incomodado, por quê? As pessoas brigavam com você, tinha um negócio de cama que você não aguenta, não sei o quê, mas a gente percebia que você estava incomodado ali. Olha, se eu fosse hoje, eu teria outro posicionamento. Eu ia entrar mais na briga, eu ia discutir mais, eu ia soltar mais meus cachorros. Também, sabe? Eu falava mais... Eu ia entrar no game de uma forma diferente, porque eu tava muito com o pensamento que eu tenho aqui fora. Tipo, respeito todo mundo, não quero entrar na individualidade de ninguém, mas ao mesmo tempo, eu tô ali, eu tô imerso ali, eu não vou ser como eles, mas eu vou ser mais eu. Hoje eu tenho esse entendimento, depois de ter aprendido mais coisas na minha vida. Lá, eu tava em outro processo. Na primeira pessoa que eu tinha chegado, eu tinha tomado um toco, mexeu muito com a minha autoestima. Isso aparece no programa, eu não lembro. Se levando toco, não lembro. Não sei se levando, mas aparece eu falando. Eu falei, cara, cheguei em tal pessoa e essa pessoa me deu um toco. E tipo assim, depois que eu fui ver que ela só tinha um gosto que não era o dela. Ela não tava afim de real de ficar comigo. Eu não era o que iria no gosto dela, né? Ia fazer ela feliz naquele momento, que ela tava buscando outra coisa. Então, eu não soube entender isso e eu fiquei me sentindo tipo, cara, como assim eu tomo um toco? Tem muito tempo que eu não tomo um toco, porque eu sou muito cuidadoso pra ficar com as pessoas, cara. Eu sei. Eu tinha essa coisa de medo da rejeição. Eu aprendi isso sobre mim e desde que eu tinha essa consciência, eu comecei a me cercar de todos os pré-requisitos para quando eu chegasse numa pessoa for o máximo legal para ambos. Mas as situações da vida são assim. A sua edição era com uma pessoa... Com o Rico. Pelo amor de Deus! Era com o Rico. Você conseguia... Como que consegue trocar uma ideia com aquela pessoa? Cara, o Rico, e ele é maluco assumido. Ele fala, tipo assim, ele é uma ótima pessoa. Fora do reality, ele não tem medo de ser quem ele assume mesmo. E no reality, ele era essa pessoa. Ele ia lá, implicava com todo mundo. Teve um negócio que não passou... que a produção deu uma recolhida nele, que ele ia causar mais uma treta, porque ele causava tretas incessantemente. Ele sabe isso. Eu tava de saco cheio dele fazer isso. Eu vi que ele tava atrás de mim, eu fiz assim, ó, com um copo de água na cara dele. Porque tinha mania de tacar a bebida na cara do povo. E a gente já tinha falado com ele, Rico, um dia a gente vai fazer a mesma coisa que você faz com os outros, a gente vai fazer com você. Já tá chato já. A gente falou com ele isso. A gente, todo mundo. Aí... nesse dia, o Fael tinha chegado, eu vi que ele ia causar treta, ele já tava indo lá. Aí, na hora que eu vi que ele tava indo, virou um copo na cara dele, ele veio pra cima de mim. Foi quando a produção
catou ele porque ia ter dinâmica na hora. Literalmente, eu fui salvo pelo Gon, senão ele ia tratar comigo. Ele ia vir tratar comigo. E depois do que aconteceu, ele veio tirar satisfação comigo, depois que a dinâmica acabou. Eu falei, olha, fiz sim, você é uma pessoa muito legal, você não precisa de fazer isso, não precisa de aparecer dessa forma. Eu gosto de você, Rick. Eu só fiz isso porque eu fiquei irritado também e fiz com você o que você faz com os outros. Aí ele ficou parado, ele me ouviu e não rolou treta. Mas depois disso, ele sempre pegava no meu pé igual pegava no pé de todo mundo. Ele tava a fim de causar. Deixa eu te falar uma coisa, por que ele ficou famoso, que eu não sei? Porque ele tratava com as pessoas? Não, eu quero saber por que ele ficou famoso. Ele é famoso, ele é o famoso o quê? Cara, ó, em relação à forma como ele construiu a carreira dele, ele foi pra Fazenda. Não, aí mas ele ganhou isso a foi Fazenda. depois, né? Ele antes, ele era influencer digital, aí ele foi pro de férias, aí depois ele teve toda a trajetória dele tá. lá. Eu entendeu? sei que ele ganhou a Fazenda e tudo. O de férias com ex, ele é uma experiência voltada pra relacionamentos. Por que você não vai pro Big Brother? Ué, cara, super iria se me convidassem. Você sabe que agora é em dupla, né? Vamos comigo, Ramon. Deus! Vamos... Pô, então conta que você já foi selecionado, você saiu correndo do hotel pra você não ir pro Big Brother. Essa criatura ficou trancada. Foi. Vocês estão ouvindo, né? Você ficou trancado, confinado pra ir, e ele não foi, ele pediu pra ir embora. Aqui, sabe a Marina? Claro, a Marina. Ela virou pra mim assim, Ramon, vão se inscrever porque a gente passa na hora. Eu falei, eu só não vou me inscrever porque eu sei que eu vou passar. Maravilhoso. Não vou. Não te desce, né? Tarso, eu acho, eu te juro, trancado naquele hotel ali, eu ficava assim, gente, na hora que... Se eu entrar dentro da casa, eu vou ficar 5 minutos. Porque eu já vou querer, já vai me dar pânico, eu vou querer bater no povo. Nesses reality show não pode bater não, né? Então, é proibido contato físico, agressivo, é proibido bater nos coleguinhas, Ramon. Deixa eu te falar uma coisa. Tarso, vocês ficavam dormindo lá e a gente fica vendo o povo transando. Como assim? Cara, do mesmo jeito que acontece na vida, podia acontecer lá. Tinha a câmera lá em cima. Então, mas é isso que eu tô te falando. Vocês sabiam que tinha uma câmera mostrando... A gente sabia que tinha câmera. A câmera ficava lá, estatalada pra gente, filmando de noite. E quando acontecia alguma coisa assim, né, do tipo, 2 pessoas tomando banho juntas, entrava aquela câmera daquele tamanho e enfiava no seu rabo. Aí você ficava lá na Suite Master e eu não fui. Peraí, mas todo mundo falava... Tinha cameraman ali? Eles entravam, tipo assim, só com o zoinho de fora, de máscarazinha, na época do protocolo da pandemia, né? A gente não podia interagir com eles, isso era orientado. Né? Que a câmera é só a câmera, não é uma pessoa ali. Por mais que a gente Eles veja a entravam pessoa. na hora que você tava lá tomando banho? Entrava. Se você tomasse banho de 2 pessoas juntas, meu amigo, era batata, a câmera ia entrar lá, ó. Teve um dia que eu tava conversando com a Tainá, no banheiro, entrou a câmera de todo tamanho, aí... o assunto ficou meio engasgado, depois continuou a rolar, porque é do Neida. A gente tá lá, aí a câmera vem... Ok. A gente tá acostumado com câmera, né? Mas assusta às vezes. Você tá louco? Você tá compenetrado no assunto e de repente vem um ninja com uma câmera do tamanho da intergaláxia ali, tipo, o tamanho do elefante na sua cara. Mas, Otávio, eu tô lá fazendo cocô, o cara refilma? A câmera tá lá. Você tá brincando? Sério, seu cocô é filmado todo dia. Eles podem vender seu cocô se eles quiserem, amor. Otávio, me fala uma coisa, você escreveu um livro. Sim, escrevi um livro e já tô escrevendo a continuação dele. Maravilhoso. Como que é o nome do primeiro livro? Vidas Trans, que é um relato coletivo, na verdade, que sou eu, a Mara Moura, o João Neri. O João Neri também? Isso, é a Marta Rocha. O João Neri não está mais entre nós. Ele escreveu ainda já quando ele estava com a gente e a gente compartilhou um pouco dos relatos. Na época eu era mais jovem. E aí, cara, é louco isso. Porque você lê, parecem que são metades de uma mesma pessoa. É louco, né? Eu lembro que eu tava lendo o livro do João, Viagem Solitária. Eu tenho esse livro. Eu super me identifiquei com o relato dele. Você leu? Li, eu tenho ele. Você lembra da parte que ele era taxista? Que ele conta que ele ouvia a conversa das pessoas. Lembro. Cara, eu me identifiquei super com essa parte, porque quando eu era criança, eu fazia a mesma coisa. Eu ouvia as crianças, eu ouvia os adultos conversando e eu ficava assim, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu entendo isso. Eles estão combinando ali um negócio. Eu entendia como é que funcionava essa parte do entendimento deles, da forma como eles se relacionavam, qual que era a finalidade daquilo. Imagina a dificuldade desse homem na década de 70. Cara, ele só teve uma dificuldade além da que eu tive. A viagem solitária. Ele não tinha a comunicação da forma como a gente tem hoje em dia, É. que tantas pessoas
vem e fala, eu sou assim, eu me identifico com isso. Cara, isso aqui é um presente que a gente tem. Todos os dias as pessoas têm que acordar e agradecer pela conectividade, pela comunicação. Quem quer ser comunicador, eu falo isso para as pessoas. Você quer ser comunicador, né? Influenciar. Não é influencer, não. Influencer é a parte glamourizada da comunicação. A comunicação, tipo o Silvio Santos. Cara, aquele cara foi um comunicador nato. Maravilhoso. Entenda que é uma responsabilidade. Uma responsabilidade que você tem de afetar positivamente a vida de alguém a partir de algo que você entende. Sim, não é você pegar uma receita pronta e você isso. falar assim, eu vou bombar com isso aqui. Eu vou passar isso aqui para as pessoas a partir de agora. Não, cara. Você tem que saber o que você é. Aquilo que condiz com você é um discurso que te faz bem fazer para as pessoas, então compartilha, cria conteúdo e faz. Hoje em dia eu tô mais voltado a criar conteúdos de conceito e focar menos no meu lifestyle para que eu me conecte novamente com as pessoas, com o meu público de uma forma diferente. Meu público ficou viciado em cuidar da minha vida. Eu, Tarso, eu não quero ser aquela novela que as pessoas ficam cuidando da minha vida pensando, ele tem isso, ele tem aquilo, não sei o que lá. Se elas se inspiram em mim por quem eu sou, que elas continuem se inspirando em mim pelas minhas atitudes, porque eu faço questão de correr a favor dos meus sonhos, que elas se inspirem em mim, nas minhas capacidades, e não nas coisas que eu tenho, que eu adquiri a partir das coisas que eu acreditei. Eu quero que elas entendam que elas podem da mesma forma que eu posso, em todas as áreas da vida. Então, por isso que eu estou mudando um pouquinho essa minha forma de me conectar com elas, para que eu não mal acostume meu público. Que no meu Instagram eu já fiz um trabalho do não hater. Aparece um ou outro que é eu comum. sei, você você realmente... Lembra que eu queria responder o povo, que eu ia mandar o povo tomar no cu, você fala, não faz isso. Eu falava, pô, amor, carinho, amor. Eu lembro no seu Instagram, foi no seu Instagram, não foi no programa, não, que você fez uma tatuagem e o povo começou a dar palpite se tava bonito ou não tava sua tatuagem. Amor, isso aí é a forma como você acostuma o seu público a interagir com você, né? Na época, tem coisas que a gente não tem controle. Ô Tarso, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se ela é imoral ou se você vai saber responder. Vai saber responder, óbvio que eu vou saber. E se eu posso fazer essa pergunta. Me pergunte. É o seguinte. Vai. Você acha que mulher trans sofre muito mais preconceito do que homem trans? Cara, eu vejo que o preconceito da sociedade, ainda tendo uma estrutura patriarcal machista, né, ela dá uma colher de chá para os homens trans e ela é mais severa com as mulheres trans. Isso é a minha vivência, a minha experiência, a minha percepção, que fique bem claro. Minha opinião é, sim, as mulheres sofrem mais preconceito, mas o homem trans também sofre preconceito, por quê? Cada um tem uma justificativa para ser preconceituoso. Pra mulher transar, é o homem que virou mulher. Pô, é aquele viadinho. Viadinho, tá? Eu tô falando sem preconceito. Na linguagem heteronormativa, tá? Eu sei. Que virou mulher, virou mulher, tal, sempre foi mulher. Mas aí tá lá no inbox falando, vamos marcar um date? Não sei. E o homem trans, não é homem, é mulher. Entendi. Saca? Existe sim esse preconceito de todas as formas. E dentro do meio existe a competição. São os padrões da sociedade hétero que vem para dentro do meio, né? Padrões comportamentais que as pessoas replicam entre elas e não percebem. Na hora que você tá lá no meio, você vê um homem trans discutindo com outro. Eu tenho mais barba que você. Olha aqui que bonito. Nossa, mas eu tenho músculo. Agora eu tô fazendo academia, tô tomando isso, isso e isso. Não, mas eu consigo fazer mais. Mas eu sou mais isso. Entende? Mas esse é um padrão comportamental já de uma sociedade inteira. É o que você falou. A gente não tá no mesmo barco, mas a gente tá no mesmo mar. Exatamente isso. Quando eu entendo que eu não estou no mesmo barco que o meu coleguinha, mas todo mundo faz parte ali daquela cadeia do mar. Nós somos o mesmo mar. Eu sou um grãozinho de areia junto com ele, que é outro grãozinho de areia, né? A gente entende que eu não preciso... Você tá no barco, você pode dar rumo pro que tá sem barco e subir no seu. Exatamente, mas aí entra em questão aquilo de você enxergar aquele padrão, você falar assim, não, eu não preciso. Inclusive, nesse programa que a gente tava falando de férias? De férias com esse, estava do lado da piscina, eu lembro da cena direitinho. Ele falou assim, mas você não tem pinto, não? O Ortega, ele é um cara
que ele é um hétero, que o jeito dele é esse, mas ele era um dos meus melhores amigos, e ele, inclusive, foi um dos caras que, quando eu tava lá na pior, que eu tava na minha crise existencial, ele chegou pra trocar ideia comigo, cara. Entendi. Sabe, ele é um cara muito bom, ele é pai hoje em dia, mas o Ortega, naquela situação, ele foi um dos caras que ele tava ali na dele, ele tava no barco dele, eu tava no meu mar. Entendi. Eu entendi que eu tava no meu mar, eu tava ali, ó, a gente tá no mesmo mar, mas eu não tô no mesmo barco que o seu, cara, eu vou Muito te bem. explicar o que é, vou tirar a sua curiosidade pra você, na hora que você encontrar outro, você já tem outro posicionamento. Eu entendo que eu sou percussor, Ramon. É. E eu entendo que a gente tem uma sociedade vazia e carente de conhecimento. Sim. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu posso compartilhar, o sucesso é isso, cara. O sucesso é aqui, ó, a energia que você tem, você pode passar de bom grado pra alguém. Eu sempre passo. O que eu tenho de verdade é pouco, é meu, e eu passo. Com carinho. Que coisa linda. Pra que a pessoa respire aquilo com carinho. Igual essa questão da competição. Lá no reality eu vi os homens competindo. Ah, quem que vai pegar mais bonito? Quem vai pegar mais gostoso? Não, eu gostei daquela ali, vou pegar aquela ali. Falei, velho, eu não vou tratar ninguém como... Você que saiu fora antes do negócio ou não? Não, né? Eu não entrei na competição. Eu chegava na garota, quer ficar, não quer. No primeiro não que eu tomei, eu já fiquei meio puto. Aí eu falei, não vou chegar em mais ninguém. Aí, de longe, entrou uma participante que eu falei, gostei dessa. Eu fui pro date com ela, só que aí eu percebi, pô, cara, essa aqui ela gosta de outro cara, eu não quero entrar no meio desse triângulo Entendi. amoroso. Eu poderia entrar pra fazer o meu VT? Poderia. Poderia ficar com ela, dar um beijaço nela, pra todo mundo ver, tipo, nossa, que beijão e tal, mas eu senti que ela gostava, eu percebi esse sentimento que a gente tem sobre a percepção do Não outro. tenha dúvida. Pode ser um julgamento, mas é uma intuição. A minha intuição foi, ela gosta desse cara. Hoje em dia, saíram do reality, os dois casados têm filho juntos. Tá vendo? Eu sabia por que eu não tinha entrado naquele triângulo. Eu sabia. E logo em seguida entrou uma garota que era, tipo, super a minha vibe, super o meu mundo. A gente foi pra uma cachoeira, foi lindo. Adorei. Eu não cheguei a ver isso, não. Você não viu tudo, vai, no 7º episódio da temporada, Lucas, eu vi ele... na cachoeira. Acho que você viu parte dele que ele vai, tipo assim, pulando. Ah, tá bom. Essa cena aqui tá chata. Ah, é porque tinha um povo. lá Cara, falando ela assim. super me recomendou pra galera toda, falou bem do meu beijo. Eu demorei a beijar, mas quando eu beijei também, ela super falou, me pode recomendou. ir, né? Pode ir, galera, vai com Deus, beija bem, vocês vão gostar da experiência. Hoje em dia tudo é experiência, né, amor? Mas eu já saí dessa fase, não tô vivendo mais essas experiências. Sei. Tô voltado mais pra minha espiritualidade, ali pros meus trabalhos, pra organizar minha vida. E tem vários conceitos, né? E um dos conceitos que eu tenho pra mim é que quanto mais você se conecta sem razão, mais você se perde. Não tenho. Eu quero continuar no meu caminho, não quero me Muito bem, desviar. Tarso. Que Tô indo. bacana. Eu e a minha mochilinha, a gente vai um passinho de cada Que vez, mas a gente vai aos delícia. poucos. Que delícia Graças a ouvir Deus. isso. Conforme as pessoas foram se entendendo, elas foram fazendo assim, ó. Tanto que a sigla LGBTQIAPN+, tem gênero e orientação sexual misturado. Eu acredito, eu falo que para que a gente comece a racionalizar isso de uma forma diferente, levar esse entendimento para as pessoas leigas, a gente deveria separar essa sigla. Mas é porque é todo mundo junto. Antes, para as pessoas terem visibilidade, para as pessoas saberem que existia, era necessário que fizesse dessa forma. Mas hoje, como qualquer conceito que já ficou defasado, para mim está defasado. É legal a gente separar para as pessoas entenderem melhor Eu o concordo que com é o você. gênero. Gênero é como o que eu vejo que eu sou e como eu me entendo. E orientação sexual é com quem eu gosto de me relacionar. É muito Exatamente necessário a gente frisar Pois isso. é. É uma definição básica que muita gente não sabe. Então, como a gente Pois tá... e complica muito mais. Enfim, eu não vou falar sobre Sim. isso, mas... O que eu tava questionando é justamente essa complicação. Veja bem, eu já sabia da pauta, já sabia quem é ele, e mesmo assim, quando você falou de, porque eu me relacionei com mulher, eu me relacionei com homem, e eu já me defini bi, eu tenho que ficar pensando, sabe, tipo assim, peraí. Aí. Sabe? Pera, Abel, eu vou te falar uma coisa. Mas assim, isso, tipo assim... Sabe quando você vai aprender entendeu? inglês? Ah. Que você pensa a palavra em português para depois fazer É. a tradução? É a mesma coisa de falar de gênero, orientação sexual. Não pensa na forma física da pessoa antes de pensar no que ela gosta. Pensa só o que ela gosta. É a mesma coisa de você já pensar a palavra em inglês. Que aí você vai aprender muito mais rápido. Entende nessa associação que eu fiz? Sim, não tenha dúvida. E outra coisa, deixa eu te perguntar aqui. Por exemplo, eu me descobri não sei o quê, Ok. eu gosto de homem trans. Você... Mas eu sou gay, você entendeu?
Sim. Eu sou gay. Mas você se relaciona com um homem cis? Sim, Sim. sim. Ele não é trans. Não, mas eu tô te falando que eu gosto também de homem trans. Ah, mas não tem pinto. Pra mim não tem problema. Sim, Você entendeu o que eu tô te sim, falando? sim. Eu gosto da figura masculina. Muitas pessoas das quais eu me relacionei já me falaram isso. Nossa, Tasso, você é um homem perfeito, porque você tem tudo o que eu gosto. Essa questão da orientação sexual, do que você gosta, na minha opinião, tem muito a ver com a forma como você se relaciona com a sua essência e as suas respostas. À medida do que eu fui entendendo que eu sou muito voltado para o gênero feminino, porque eu me relaciono comigo internamente, sendo Tarso, eu percebi que o meu caminho eu quero ter uma companheira, eu quero ter uma pessoa do gênero feminino, uma mulher do meu lado. Mas não é obrigatoriedade. A única coisa que a gente é obrigado aqui, de verdade, é a gente crescer, evoluir, aprender e respeitar uns aos outros. Paulo de Tarso já falava, tolerai-vos. Ele sabia que o humano não é fácil. Ser humano, por a gente ter uma potência muito grande, a gente veio com tudo muito grande. Uma arrogância muito grande, uma prepotência. Todo mundo veio com esse saco aí gigante. Conforme a gente vai entendendo o que significa isso, a gente vai diminuindo o que a gente sabe que a gente não merece pra gente. Não é nem para as pessoas. Tudo que a gente direciona da gente pra gente mesmo, a gente melhora no convívio mútuo. Isso é um espelho. A gente para de usar as pessoas, a gente passa a respeitá-las. Porque a gente já se vê como a primeira pessoa que deve ser respeitada, como a primeira pessoa que deve ser acolhida, como a primeira pessoa que a gente deve respeito e admiração. Tudo. Antes de eu dever a alguém, eu devo a mim mesmo. Ah, que maravilha. Se a gente não a pensar... pessoa aí escutando do outro lado. Poxa, se a gente não pensar como dívida, a gente pensar como um presente. A disciplina não é você ser impiedoso. Sim, com certeza. A disciplina é você saber que você vai fazer Muito aquilo bem. diversas vezes. Se você fizer da mesma forma, você vai ter resultado X. Se você fizer de outra forma, você vai ter resultado Y. E é isso. Comecei no catolicismo, eu começava a rezar e aquilo não fazia sentido, aquelas palavras pra mim. Aí eu fui. A minha mãe me levou no kardecismo. Do kardecismo eu fui pro tibetanismo, meditei, fiz Lujong, Togchod, hinduísmo, tibetanismo, aí fui. Aí, cara, busquei todas as formas de compreensão das quais eu pudesse obter algum conhecimento. Eu ia, estudava até certo ponto, caraca, velho, isso aqui faz sentido? Faz, mas a partir daqui eu acho que já é demais. Porque toda compreensão tem um preço. O preço da responsabilidade. Mas você se encontrou em qual religião? Cara, eu faço parte de uma doutrina hoje que chama Vale do Amanhecer, Sim. que é uma doutrina baseada na cura desobsessiva. Lá é onde as pessoas vão para resolver o problema. O Vale do Amanhecer não é lá em Brasília? É no mundo inteiro. Mas Tem porque tem lá no... Tem Brasília, Belo Horizonte, eu sei. Eu uma tô te falando doutrina porque que tem no do mundo lado inteiro. de Brasília, lá no Planaltina. Planaltina. Sim, lá é o Templo Mãe, que é a fundadora do Vale, né, que foi a Tia Neiva, que ela foi inspirada pelos espíritos de alta hierarquia, no qual chama-se Pai Seta Branca, que ele é a reencarnação de São Francisco de Assis. Que lindo. Ele vem na corrente crística, né? Tanto que no Vale cultua-se a imagem do Cristo que ainda fazia milagres. Aquele que não foi pulverizado pelas pessoas e pelo conceito delas de que ele sofreu, tirou a parte do sofrimento. É a parte do Cristo que está ali, sem as chagas, está ali vivo, ajudando, servindo, direcionando, encaminhando as pessoas. Tem a imagem do Cristo caminheiro. Marinho, maravilhoso. Caminheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Tasso. Que eu adoro, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Sim. Apesar de crer em tudo, eu não creio em nada. Ah, porque eu sou casado agora, né? Eu não tinha visto. Ah lá, ele também usa. O seguinte, você acredita em Jesus, que é maravilhoso. Sim. E você acredita em santo, que eu amo. Agora... Cara, eu acredito nas entidades... Isso, sim. Mas santo é isso, não é? Uma entidade que veio, inclusive, para fazer
Caridade. Sim. Sim, Uma coisa positiva. eu acredito nessa energia, sim. Sim. Ah. Porque na Bíblia fala o contrário, não é? Ou não, eu estou equivocado, ou só os crentes que falam isso. Cara, porque evangélico adora falar pra gente não adorar santo. E eu adoro um monte de santo. Cara, eu não... Então, que fique bem claro que aqui, né, nós, né, Ramon, nós não temos nada contra os evangélicos. Não? Não, Ah, não. não. Tá. Tá. Tudo bem. Aí... Fale por mim, né, Renan? Não fale por mim, tá bom? Coloque palavras Não na coloque palavras na minha boca. Tá bom. Vou refazer minhas palavras. Eu, falando por mim, eu não tenho nada contra os evangélicos, inclusive eu sou amigo de vários pastores, mas... Até já foi na sua casa, bebeu água, né? Você lavou o copo depois, né? Isso Então, Tem um amigo que é gay também. Ele é gay, mas ele já foi na sua casa, bebeu água? No meio disso tudo, eu tenho um pouquinho de ironia, mas tem uma coisa que Sim. eu admiro um pouco o crente. Sim. Crente que eu digo evangélico. Ah. Né? Eu admiro um pouco, eles são felizes. eles têm a bunda quente, mas eles são felizes, né, amor? Menino, eles são felizes. É. Porque eu moro em frente, né? Sim. E eu vejo eles, ficam até amanhã rezando, gritando. Mas eles gritam, porque Deus é surdo, aí eles têm que gritar, né? Aí eles gritam bem alto. E eles são felizes. Olha só. E eles são felizes. Eu já, na época que eu tava ali buscando, já participei de culto evangélico, eu também não vi muita finalidade em gritar. Acho que a energia, né, tá sempre, quando a gente se conecta com Deus, tá sempre perto da gente. Isso é na Bíblia, você entra dentro da sua casa e... Mas você tava falando da Bíblia, essa coisa você me perguntou, tem na Bíblia que tá escrito dessa Eu falei forma. que tem na Bíblia, mas eu nunca li Bíblia, não. Pois é, assim, o que eu já li da Bíblia é o seguinte, a Bíblia, ela é a interpretação do ser humano. E assim, aí depois passou de 2000 anos, agora tanta gente que foi lá, rasgou. mas- Não, isso aqui, vamos tirar isso aqui. Vou Cada escrever. um tem uma forma de entendimento. Quando você pega uma frase, a gente pode passar o dia inteiro falando Tem sobre o coisas significado lindas dela. ali. Tem coisas maravilhosas. Maravilhosas. Cara, a Bíblia, igual os 10 mandamentos, eles são a primeira lista de regras Isso, pra que o viver em ser sociedade. humano precisava para se conectar consigo mesmo e conviver Claro. com as outras pessoas. Lógico. Não. Aí vieram os apóstolos, eles falaram assim, tá, vamos interpretar esse negócio aqui, porque o chefe tá aqui, a gente tem que mostrar Tem serviço. coisas maravilhosas ali. Tem coisas maravilosas, mas é regra de vida. Cada um interpreta com o seu ponto de vista. Mas Não é porque adianta eu falar aqui, igual você falou, a vida é um mar, as pessoas estão no bar. Sim. Se eu ver a vida como se fosse, sei lá, uma piscina, e as pessoas estão andando de barco na piscina, esse é o meu ponto de vista. É a forma como eu enxergo. Então, essa coisa do a gente querer mudar o outro, não dá. Por isso que eu sempre falo assim, olha, eu tô conversando com você. Se a partir dessa nossa conversa a gente chegar num outro ponto de vista, a gente tiver um novo entendimento junto, ou a gente tiver algo que agregue pra gente, beleza. É a mesma coisa a gente Eu conversar. não quero mudar a sua ideia. É a mesma coisa a gente conversar com bolsonarista. Não tem diálogo ali. Você entende? Mas é verdade, não tem como você chegar num acordo com o bolsonarista. Porque eles pensam que ela foi... E aquele ponto acabou. Uma pessoa que transita entre a direita, a esquerda ou o que for, que está ali na busca, você consegue ter uma conversa, você consegue aprender com a pessoa, você consegue ensinar para a pessoa. Né? A Globo, ela, pelos anos, ela tinha uma postura um pouco mais careta. E a gente começou a ver a inclusão dos gays nos personagens e também dos trans. Isso é o quê, cara? Assim, na opinião sua? É correr atrás do mercado? E a Globo, como qualquer outra emissora, ela é porta-voz. Eu fiquei muito feliz quando eu vi outras pessoas do meio LGBT participando de novelas, tendo mais visibilidade. Eu fiquei muito feliz de verdade. Eu gosto. Eu quero que cada vez mais pessoas tenham voz, saibam dar a sua opinião de uma forma em que elas priorizem o bem-estar das outras pessoas. Eu quero, sim, eu sou essa pessoa disposta a construir. Eu acho que a emissora, ela é construtiva, sim. Saiu de outros velhos padrões, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Me conta. Tá, se você conhece a Edmeia... Aquela boneca, Isso, sei. exatamente. Ela quer te fazer uma pergunta. Fala pra mim, Edmeia, me conta. Tarso, você está solteiro? Posso me candidatar? Edmeia, eu tô solteiro, sim, sozinho, sim, e eu não tenho nada contra a sua pessoa, entenda. Não leve pro lado pessoal essa resposta. Por favor, não quero tratar com ninguém. Eu só quero continuar sozinho, por favor, me deixa. Sabe, eu escolhi
não é piada, mas eu escolhi me conectar mais com Jesus Eu sei. ultimamente do que... Ter um relacionamento mais próximo com Jesus, que é um cara mais aberto, sabe? É um cara, assim, mais amoroso, um cara que tá ali pra ajudar mais a gente, do que as pessoas, cara. As pessoas tão difíceis. Oi, Edmeia! Eu prefiro me relacionar com as questões que eu preciso resolver comigo mesmo, pra quando eu for me relacionar com outra pessoa, a gente saber levar um relacionamento que a gente chega a um lugar, cara. Ô, A Tarso. gente entrar em barco furado não dá. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo totalmente com você. Mas sexo, porque eu não consigo ficar sem. Olha, eu direciono as minhas energias sexuais pra outras atividades. Você tá falando sério? Sério? Sexo é sexo, gente. Não pode transferir o sexo pra fazer bolo. Não, mas eu não vou fazer sexo com bolo, não me entenda mal. Não vou fazer sexo com a mulher Eu faz acho que a bolo, energia né? sexual é vital. Eu não consigo ficar sem sexo. Olha, mas existem... E olha que tem quase 60 anos, não tô lá. essas Existem coisas. formas de você trabalhar suas energias a partir do momento que você tem a consciência sobre elas. Você não vai ser regido por elas, você vai controlá-las. Não são elas que te controlam. Não tenha dúvida. Então, eu tenho muito esse conceito comigo e eu direciono isso para outras atividades. Não deixo de trabalhar, porque a energia sexual, né, ela trabalha muito a criatividade. Então, gente, no dia que eu reponho, eu falo, uhul, que loucura. Você quer comer todo mundo? Dá vontade. Se eu for seguir as minhas vontades, se eu for controlado pelos meus desejos, meu Deus, eu paro ali na primeira sauna gay e vou ser a sensação da sauna ali e faço loucuras, mas aí depois, na hora que baixa, né, todo mundo sabe, na hora que baixa o É tesão... no mesmo dia que baixa? Quando você repõe hormônio, tudo fica ali, tudo fica toda. Eu tenho a consciência que essa mudança, né, essa reposição hormonal me traz uma empolgação, me traz uma força ali, uma força de sentimento, uma intensidade muito maior. É um dia que eu fico mais sensível, é um dia que eu tenho tendências a tudo no extremo. Então eu vou tomar cuidado com esse dia para não fazer mesmo? coisas que eu vá me prejudicar depois. Com certeza. Pô, imagina, eu vá ali pra uma situação em que, sei lá, eu fico com 3 pessoas no mesmo dia, 4, 5, aí depois na hora que eu vou fazer exame, eu tô com todos os tipos de DST, De varíola dos sífilis, macacos, sífilis, ácaros O que lumbricoides, é? tudo. De macaco? Varíola dos macacos, tudo. Tenha consciência de que eu manipulo o meu corpo para que ele funcione da forma como eu me sinto. Ou seja, se eu reponho sintéticos, os sintéticos alteram quimicamente o meu corpo. A química dentro do corpo altera o psicológico e altera a forma de percepção sobre os sentimentos. Essa é a consciência que eu tenho. Ok. Então, a partir disso, eu entendo que naquele dia que eu vou repor hormônio, que eu vou estar com o meu hormônio, uhul! Eu faço uhul só pra mim, entendeu? Eu conheço alguém que faz o... Eu faço uhul só pra mim. Eu sou uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa que abraça todo mundo. Eu danço com o mendigo na rua. Eu canto na chuva. Eu aproveito meu dia comigo, sabe? Eu não direciono isso pras pessoas. Eu não brigo nesse dia. Se eu quero Porque brigar, eu não diz que brigo. dá mau humor. Eu tenho um amigo que ele evita ao máximo de fazer reposição, porque ele falou que ele fica no mau humor. Que é uma coisa Cara, insuportável. mas aí tá, a questão do mau humor, você pode resolver ela de outra forma. Você pode resolver fazendo uma meditação, se conectando com a sua essência ali. Você não precisa descontar no outro. Gente, a gente não tá num campo de guerra. Na hora que você tem a consciência de que você não precisa machucar o coleguinha, você para com essa mania de criança boba, de querer bater. Eu não consigo! Ramon, eu entendo, calma, eu vou acalmar a sua criança. A gente faz essa terapia junto depois, tá? Essa eu faço com você. E a TPM, como é que faz? Cara, a TPM, todo mundo tem um dia que tá mais propenso a ficar com raiva, tá mais assim. Todo mundo. A gente vive em picos. É igual o coração. Se o coração parar de bater, ele fica retilíneo. Ele vai andar na linear ali. Mas a gente é assim, ó. Todo mundo anda todos os dias fazendo curvas. Tudo depende do que você resolve dar vazão na sua vida. É a consciência que você tem sobre os seus atos, sobre a sua... Mas eu vou falar bem, vou dar bastante... Sobre a sua percepção. Se você percebe, se você entende e você compreende que são 3 coisas diferentes, você passa a ser um ser humano mais aberto, mais livre, menos ofensivo, menos ofendido.
mais compreensivo, mais amoroso. Mas como que eu vou fazer isso, meu amigo? Me ensina. A gente faz essa terapia toda vez que a gente encontra, amor. Toda vez. Eu vou te falar a mesma coisa. Tá bom. Não queira matar o coleguinha. Se você entender que você tá num mundo que você busca situações pra você resolvê-las, que você tá aqui pra resolver problema mesmo. É. E as pessoas não têm culpa disso. As pessoas não têm culpa. Você não precisa culpar ninguém. Sim. Você não precisa eleger carrascos, muito menos eleger vilões. Cara, eu já fui vilão da vida de muita gente, sem saber. Sem nem conhecer a pessoa. Eu já fui vilão da vida dela. Mas quem me elegeu foi ela. Foi. Você elege os seus medos. Você elege os seus vilões. Da mesma forma que você já se elegeu herói, você não precisa ser o herói pra esses vilões. Sim, Já botaram uma frase na minha boca, assim, por causa da mídia, né? Que eu falei essa frase, na real. Eu tô aqui pra confundir, não pra explicar. Cara, tem uma música do Tom Zé que ela é maravilhosa, que ela fala assim, tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, eu tô ficando cego pra poder guiar. Maravilha. Olha pra você ver essa dualidade. Eu entendo que naquela época eu não entendia o que significava o que eu falei, mas tem a ver com o que eu busco hoje em dia, assim, que real, eu confundi todo mundo, e a partir dessa nova confusão gerou-se uma nova ideia. Eu me lembro disso por causa do nome Tereza. Sim. E você não queria abrir mão do nome Tereza. Até eu me entender. Eu também tava no meio do processo que eu tava confuso. Eu tava respeitando o fato dos meus pais terem escolhido o nome Tereza Sim, pra mim. me lembro. Daquilo ter um significado na minha vida, na minha Quem família. escolheu o Tarso? Eu. Eu com a ajuda dos meus pais. Ah, sim. Mas eu, ouvindo, eu falei, essa pessoa que tá aqui dentro, é esse o nome que eu vou dar. É esse o nome que eu identifico. Otávio, você conheceu seus pais e vocês têm um relacionamento incrível. Você não Sim. teve problema nenhum? Cara, os meus pais, eles, eu acredito muito que Deus, ele não faz nada por acaso nas nossas vidas, porque eu já vim com esse comportamento desde criança. Eles poderiam ser pais aversivos, combativos, mas não. Meus pais são duas bolas de amor. É. Eu reproduzo essa expressão que eu achei o máximo quando eu ouvi que, literalmente, eles têm muito amor dentro deles. E eles queriam muito essa criança que vulgo vos fala. Uhum. Acho que tanto amor fez eles passarem por cima de todos os conceitos, os preconceitos. E também eu tenho muito a ver com eles. Então eles também se enxergam em mim. Mesmo que em algum momento eles não compreendessem exatamente o que eu estava fazendo, eles sempre chegavam dispostos a falar assim, a gente está do seu lado, meu filho. Sim. Minha mãe, meu pai, eles tiveram as dificuldades deles, mas eles nunca colocaram isso como uma questão entre nós. Eles abafavam, eles guardavam, e eu achava uma coisa muito maravilhosa. Sempre quando eles tinham uma abertura comigo de respeito, eles tinham um lugar, um espaço que eles pudessem conversar, eles me perguntavam. Meu filho, me explica, isso aqui é como pra você? Mas eles buscavam muito entender as minhas atitudes. Quando eles viam que eu tinha um comportamento ali, um pouco revoltado às vezes, sim, porque, cara, é muita coisa. No início, quando você vai lidar com a sociedade, você se revolta um pouco com ela, porque você encontra muitas pessoas de muitas formas. Existem pessoas boas, sim, mas na hora que você vai lidar ali, no meio da selva, todo mundo é bicho. Aí depois que você sai, que você vai pra civilização, que você vê que existe gente. Pessoas que se comportam como pessoas, são humanas. Mas aí eles sempre procuravam entender, acolher, cuidar. Acho que o papel da família é esse. Uhum. Acolher, cuidar e respeitar. Cara, eu sou os meus pais. Aquela frase do Renato Russo, eu fiz uma peça que eu fazia um pai e eu falava assim pro meu filho, ele falava, eu não quero ser igual a você. E eu respondia, é exatamente igual a mim que você vai ser quando você crescer. Eu sei que eu sou as coisas que os meus pais resolveram, o que eles não resolveram dentro deles. Então, se eu sou essa continuação, perfeita ou não, acredito que eu prefiro ser imperfeito. Enfim, os meus pais, esse apoio familiar, Ramon, é uma relação que eu, sempre quando eu vou dar um conselho para uma pessoa trans,
que vai iniciar a transição, que quer iniciar, que tem vontade, eu falo, seus pais te entendem? Não, eles não me aceitam. Beleza, não discute. Busca a sua forma de você se encontrar. Eles podem não te aceitar. Eles podem até te barrar de fazer certas coisas. Não discute, não. Não briga. Não tenta impor. Você tem um trabalho. Você tem uma vida. Vive a sua vida. Busque as suas metas. Você quer fazer a transição de gênero? Cara, faz uma reservinha ali. Acha um endócrino que você goste, que te atenda, que te entenda, que vai levar o seu tratamento a sério. Você achou essa pessoa? Beleza. Você já tem uma coisa. Você tem um trabalho, você já tá juntando sua grana, você vai fazer sua transição. Faz as suas metas, seus objetivos, você caminha você com você mesmo. Você tem a primeira coisa, você se tem. Então, o mais importante é isso. Você saber onde você quer chegar. Discutir com seus pais não vai te levar a lugar nenhum. Eles podem não te entender, não te aceitar agora, mas eles vão te compreender quando você mostrar a eles quem você é. Mas para isso você precisa saber quem você é também. Aqui eu entendo muito que a gente está em busca da inteligência, da evolução, não é da realização, não é da satisfação. Tudo tem um nome que a gente dá. A gente tem que saber escolher muito o que a gente fala. Como a gente pede, a gente estava falando disso hoje, né? Como a gente pede, o que a gente busca. Porque se eu falar que eu quero alegria, vai vir uma situação para minha vida. Se eu falar que eu quero sabedoria, vai vir a situação na minha vida. Tudo na vida vem para ensinar a gente a ser alguma coisa, para a gente saber lidar com aquilo. Graças a Deus, eu nasci dessa forma. Eu soube buscar, eu sempre... Cara, eu agradeço muito a espiritualidade na minha vida, porque isso pra mim é essencial. Na minha vida, eu fico muito feliz quando eu tô atendendo as pessoas. Tanto que quando, assim, eu abri mão de certas coisas na minha vida, porque eu sabia que quando eu tô ali, né, exercendo a caridade, eu tô compartilhando energia com a pessoa, eu não posso ter vício. É mesmo? Cara, se eu for Mas você nunca bebeu também, não? Eu já bebi na minha vida. Já? Já bebi antes da transição. Ah, tá. Na transição eu me prendia ao conceito de se eu bebesse, eu ia acabar com a minha transição, porque Porque eu nunca vi você beber. real faz muito mal. Mas já bebi sim, tipo, socialmente, bebi um copinho e tal, mas depois que eu entrei, né, que eu comecei a atender mesmo como médico, depois que eu me formei, né, lá não aceita a pessoa ter vícios. Ih, tô fudido, então. Mas cada um com o seu cada qual, Ramon. Sei, tô brincando. Eu escolhi esse caminho porque, cara, eu entendo. sei. O meu conceito é, se eu quero servir, se eu quero fazer bem, eu tenho que estar bem. E qualquer coisa Muito que o vício é uma fuga. O vício faz parte dos 7 pecados capitais que já vem os excessos. Ah, é? Quando você cai no excesso, você tá o quê? Em fuga. Entendi. Em fuga de coisas que você não entendeu sobre você e você tá indo pro caminho mais rápido, fácil, que é se satisfazer. Você satisfaz seu ego. Até com a comida. Mula. O Daniel, ele é do Rio de Janeiro, ele é pai de uma criança trans. É um assunto, uma temática que eu defendo, que é a existência de crianças trans, que é bem polêmico, porque isso gera aí vários conflitos de entendimentos e de associação de conceitos na sociedade, porque se eu sou trans, eu nasci trans, eu sou uma criança trans que cresceu. A pauta de crianças trans realmente é uma pauta polêmica, foi quando eu abordei lá no podcast o Prosa Choque com o Daniel, que é pai de uma criança trans, eu acredito que a gente possa fazer referência a ele, porque ele é um cara que ele também leva adiante esse assunto. Você fala que você é uma criança viada. Eu sempre fui. Então, a gente nasce sendo. E o que as pessoas não entendem ainda é que você não está tendenciando a criança a ser de uma certa forma. A criança, ela pega, absorve uma informação da qual existe no meio dela e ela já começa a constituir a inteligência a partir daquela referência. Ou seja, se eu posso dar boas referências de liberdade e respaldar como uma pessoa que já entende quais são os caminhos que ela pode criar a partir daquela informação, eu vou criá-la de uma forma mais livre. Tem um vídeo maravilhoso do pai que dá pro filho uma fantasia da Mulher Maravilha. Você já viu isso? Já vi. Gente, é a coisa mais linda do mundo. E a gente entende, né, Ramon, que a sociedade tem o preconceito justamente por ter sido criada impondo
pessoas serem daquela forma. Mulher usa rosa, mulher tem que ser sedutora, mulher tem que ser objeto. Porque era isso que a sociedade falava. Hoje em dia, qual que é a crise das mulheres? Que elas foram tão julgadas, tão usadas. Eu sou feminista também, Sim, super, que eu também defendo sou. super a causa das mulheres. Também sou. Porque, cara, elas já foram muito abusadas. Nossa. E aí a sociedade entra em contradição tanto com a causa feminista quanto essa causa que eu defendo sim, que é das crianças trans, porque criança, ela tem o direito de ser livre, sendo quem ela é e demonstrando pros pais, tendo o direito de escolher ali, ó, todo mundo tem o direito do livre-arbítrio, a criança, ela tem o direito de escolher. Eu concordo com você. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A filha da Angelina Jolie, que era um menino quando criança, e agora descobriu que ela não é menino, que ela com 18 anos é uma mulher maravilhosa. Mas tá vendo? Tá vendo? Ela Ela se Shiloh, descobriu que não era trans. do mesmo jeito que ela pediu pra tirar o nome do pai. Foi. Ela teve os motivos dela. Sim. Ela teve as experiências dela. Você vê que ela, desde criança, ela gostava de se vestir De menino. e pediu pra ser chamadas, De um nome... escolheu o apelido. Os pais respeitaram. A Angelina, com toda a sensibilidade dela, eu sou fã daquela mulher. Aham. Respeitou, deixou ela fazer o que ela queria enquanto ela sentia que aquilo fazia sentido. Deixou a criança ser ela. A criança, ela já vem com a personalidade pronta. O que os meus genes me trazem sobre a minha personalidade e o que eu preciso melhorar dentro da minha personalidade para eu ser eu, para eu não ser só uma reprodução do que os meus pais eram. A Angelina Jolie e o Brad Pitt, né, tiveram a Shiloh. A Shiloh, ela já veio cheia de personalidade própria, fez a escolha dela até quando ela entendeu. Que tudo é questão de entendimento. Se você deixar a criança livre, ela vai de A, B, C, D, ela vai no Z, ela te ensina, ela te mostra. Aí, num determinado momento, ela vai falar, tá, eu não sou isso aqui. Eu sou outra coisa. Mas ela vai te mostrar o que faz ela bem. A gente tá falando sobre o sentimento das pessoas. A gente não tá falando mais sobre É imposições. muito novo né? isso pra gente. Tá. E a gente tá numa fase onde a liberdade de escolha, onde a liberdade de gênero, a liberdade de expressão, ela é valorizada como humanidade, como ser humano, como pessoas. O que eu tô te falando de sendo novo é porque eu tenho quase 60 anos e que pra mim é novidade. Sim. Pra você não, você tem 30. Sim. Você tem o meu namorado que tem 27, também pra Mas gente. É acostumado. essa questão da geração, Ramon, é o que acontece. Mas eu né? acompanho. Sim, você acompanha, mas você não foi ensinado. Não, pelo contrário. Você não teve esse conceito. Gente, a você ditadura foi obrigada. acabou. A ditadura acabou, eu tinha 21 anos de idade. Por isso mesmo, a gente tá saindo. Entende essa fase de transição? A gente tá. Não só. As pessoas trans, eu vejo que o objetivo delas, tanto quanto o meu objetivo aqui como ser trans, é demonstrar essa abertura que o ser humano tem para ser quem ele sente que ele é de verdade. A gente pode sim se amar da forma como a gente é, a gente pode sim ter escolhas diferentes do outro, a gente pode sim trilhar o nosso próprio caminho, não precisa ser um só. Que quem era visto como ovelha negra da família era visto como debandado, como a pessoa que escolhia ser diferente e seguir outro caminho e ser o desgosto do pai, da mãe. Aí essa pessoa ia lá, conquistava tudo o que ela sempre idealizou, tudo que ela sempre sonhou, dava um tapa de luva na cara do pai e da mãe e falava, tá, agora eu vou ajudar vocês e toma aqui, ó. Vamos... Sabe, é muito esse lugar. Eu vejo que essas pessoas são marginalizadas, criminalizadas, são feitas gato sapato da sociedade, mas são as pessoas que convivem, são pessoas que crescem, são pessoas que se encontram inicialmente e por isso elas sabem qual que é o caminho delas. Cada uma sabe qual é o seu caminho. Não tem como eu virar pro Ramon e falar, Ramon, seu caminho era pegar aqueles desenhos que você postava na internet, aquelas figuras, você ser designer, você ser cineasta, você ser diretor, você ser ator e criar um podcast. Cara, esse foi a sua forma de entendimento sobre o seu caminho, entende? Claro. Da mesma forma que a gente sempre se acompanhou e graças a Deus, assim, a gente sempre se ajudou, a gente sempre foi o ombro amigo um do Sim. outro. Agradeço muito pela oportunidade que você sempre me deu, inclusive Imagina. agradeço por essa conversa maravilhosa que, cara, se deixar... Pois é, gente- é isso que eu tô falando. Gente, Amado, posso falar uma coisa? Pode. Eu te agradeço demais por ter vindo. Eu te amo muito, Eu te amo pra amor. cara. Agora eu não posso falar uma Obrigado. coisa. Desculpa cortar, porque assim...
A gente vai ficar quieto amanhã. Ah, mas a edição que se vire. É literalmente, olha, gente, eu amo todo mundo, mas a edição que se foda. Amor, Vocês têm muito material gostoso, eu quero voltar aqui mais vezes. Por favor. Amor, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Viu? Ramon. Obrigado a todo mundo. Obrigado a Bá. Obrigado Ao Lucas. O Lucas pelo carinho aí, pela participação aqui. Se não fosse essa equipe, a gente não estaria aqui. Exatamente. Agradeço cada minuto que a gente teve de conversa. Esse homem ordinário é um homem muito bom, é um homem maravilhoso, é um cara que merece ser seguido, acompanhado, ter vários fãs. Haters também. Quem não é odiado não é amado, mas todo hater entenda que vocês merecem ser amados também. Então amem muito esse cara, que é um cara que tem um coração gigante, que sempre esteve do meu lado, que a gente tá junto, Ramon. Obrigado. Busquem nas redes sociais como Tarso Brant. O meu canal é Café com Tarso, tem algumas coisinhas lá, não tá ativo ainda, mas pretendo voltar a ficar mais ativo ali também. Se conectem comigo através das redes Tarso Brant, né? No Facebook, Instagram e TikTok. É tudo Tarso Brant com S, T-A-R-S-O. Alguém escreveu com C cedilha. Alguém escreve com C cedilha, me chama de Tássio. É Tarso. Tarso. Me chamam de Romeu, de Ronan, de Marrom. Uma